Olá, meu nome é Luís Figo Valis, criador do canal Agro Black Boer. Então, hoje nós trouxemos uma coisa diferente, uma coisa que a gente era antes de abordar aqui no nosso canal, mas devido à demanda e à procura de matéria relativamente à experimentação por parte dos investigadores, nós trouxemos aqui uma matéria que vai lhe ajudar muito no respeito à experimentação agrícola. Então, vamos falar daquilo que é análise, variância, interpretação de dados e muito mais. Primeiro, dizer que temos o seguinte problema. Um experimento foi instalado para testar o efeito de 4 doses de nitrogênio, 0, 5, 10, 15 kg por hectare, no tamanho da cabeça de repolho. Por observar uma variabilidade de nutrientes na direção norte e sul, o investigador decidiu usar o controle local, tendo montado 3 blocos abaixo o tamanho em centímetros quadrados a parcela. Então, o problema questiona-nos para que nós possamos fazer aquilo que é análise de variância com 5% de nível de significância e interpretar os resultados. Sim, antes de mais nada, importa referir que é preciso que nós lancemos as hipóteses. Primeira hipótese, nós sabemos sempre que é a hipótese nula, representada por H0. Então, a hipótese nula diz que tudo é igual, ou seja, tudo é diferente, não muda nada. Então, depois temos aquilo que é a hipótese alternativa, pelo menos há dentre os tratamentos uma diferença. Então, para tal, nós vamos interpretar aquilo que é a nossa tabela. A nossa tabela que vai nos dar os seguintes indicadores, os totais, os subtotais, totais e os médios, ok? Então, nós temos aqui na nossa tabela o seguinte, temos o total dos médios por tratamento em bloco, temos o total isto é que é total de cada bloco nos tratamentos, né? Temos aqui os seguintes números e o total da unidade experimental, de todas as unidades experimentais é de 50,1, isto aqui. Então, para tal, nós temos a seguinte tabela que vai nos dar os nossos indicadores. A primeira coisa a se fazer é calcular aquilo que é o grau de liberação. Para calcularmos aquilo que é o grau de liberação, primeiro nós temos que saber que é inútil praticamente para todos os componentes, ou seja, o tratamento, o bloco, assim como o total. Então, nós temos em total 12 unidades experimentais. Então, tendo nós 12 unidades experimentais, nós vamos subtrair, vou colocar aqui a caneta para melhor ser compreensível a nossa aula, Então, eu dizia, temos 12 unidades experimentais no total, então vai ser 12 menos 1, que vai ser igual a 11, que é este valor que nós colocamos aqui no grau de liberação total. Então, depois nós vamos fazer também a mesma coisa aqui no grau de liberação de cada tratamento. Nós temos aqui 4 tratamentos. 4 tratamentos que são esses tratamentos que o experimento recebeu. Então, menos 1 que vai ser igual ao nosso 3 aqui. Então, depois disso, também vamos calcular aquilo que é o grau de liberação de cada bloco, que nós vamos ter aqui 3 blocos no total, são 3 blocos no total, então 3 menos 1 que vai ser igual a 2. Para calcularmos aquilo que é o grau de liberação do erro, vamos ter o seguinte número, grau de liberação total subtraído com o grau de liberação de tratamento menos o grau de liberação do bloco. Então, nós vamos ter o nosso número 6 aqui. Para a gente facultar aquilo que é a percepção, vamos usar aqui a borracha para apagar aquilo que é a sujeira que a gente foi causando aqui na nossa tela.
Então, depois disso, vamos fazer aquilo que é a soma de quadrados. Para fazermos a soma de quadrados, a primeira coisa a se fazer é o cálculo do fator de correção. Para o cálculo de fator de correção é muito simples, é nós somente somarmos todos os valores de cada unidade experimental, que tudo isto dá 50,1 elevado a 2 dividido pelo o número de unidades experimentais, que neste caso é o 12. Então, vai ser isto dividido por 12, neste caso que vai dar um certo valor. Mas para tal, como o nosso foco não é isto agora, é calcular a soma de quadrados, então a soma de quadrado total vai ser subtraído ao fator de correção, neste caso. Então, para tal, nós somamos o valor de cada unidade experimental, mas importa referir que cada valor de cada unidade experimental vai ser elevado a 2, cada valor. Não vamos fazer como fizemos aqui no fator de correção, em que somamos tudo, depois levamos a 2. Não, para aqui cada valor que for de unidade experimental vai ser elevado a 2. Então, daí nós vamos subtrair, depois vamos ter o seguinte valor. Vou usar aqui a caneta para poder demonstrar melhor. Então, nós temos este valor que é resultado daqui, do que nós fomos encontrar aqui. Então, daí a gente vai calcular aquilo que é vamos calcular aquilo que é a soma de blocos. Para calcular a soma de blocos também não é nada difícil, vamos fazer praticamente a mesma modalidade, mas para tal a gente vai ter que prestar muito atenção nisto que vamos fazer agora aqui. Já temos o fator de correção, sim. Então, agora aqui há uma necessidade de prestarmos atenção, porque aqui nós vamos ter o somatório dos valores de cada valor a nível do bloco. Nós temos a nível do tratamento, então temos aqui 4 tratamentos. Então, o primeiro tratamento vai ser somado, vai ter o valor correspondente a 11. E depois o segundo vai ter um valor correspondente a 12,5. 12,5. Então o terceiro vai ter o valor de 13,2. 13,2. E o terceiro vai ter, o quarto, isto aqui vai ter o valor de 13,4. Então, para tal, nós tivemos esses valores aqui. Então, cada valor aqui encontrado vai ser elevado a 2. Então, depois de termos elevado a 2, então, há uma coisa muito importante aqui. Nós temos 3 blocos. Então, este T aqui deve ser a divisão. Nós aqui temos 3 blocos. Então, vai ser o valor achado aqui dividido pelo o número de blocos, que são 3. Então, 3, então vai ser aqui o valor dividido pelo número de blocos, são 3, menos o fator de correção. Então, isto vai dar o valor de 1,182. Então, para tal, depois nós vamos calcular aqui a soma de quadrados dos tratamentos. Nós aqui estávamos a fazer a soma de quadrados de tratamento, a explicação que era dada anteriormente. Mas então, a soma de quadrados de blocos, sim, isto aqui é. Então, a soma de quadrados de blocos é o aqui nós vamos fazer este valor elevado a 2, este valor elevado a 2, este valor elevado a 2. Neste caso, que é o resultado de cada bloco. Então, menos o fator de correção, então isso vai dar este valor, do jeito como estava a explicar. Então,
Daí nós temos a soma de quadrados de erro. Para fazermos o cálculo da soma de quadrados de erros, é só o grau de liberação total menos o grau de liberação de tratamento menos o grau de liberação de bloco. Então nós teremos o seguinte valor: 0,43. Então, depois de nós termos feito isto, nós vamos fazer aquilo que é o cálculo dos quadrados médios. Para fazer o cálculo dos quadrados médios não é nada do outro mundo, é a coisa mais simples que podemos fazer aqui. Então, para nós fazermos isto, deixe-me só apagar isto para não fazer confusão. Então, para nós fazermos isto é uma coisa muito simples, conforme eu dizia antes. É só a gente fazer o quadrado médio de tratamento é igual à soma de quadrados dividido pelo grau de liberação, então, de tratamento. Então, feito isto, nós vamos ter este valor de 0,39. Este valor que é indicado aqui. Então, depois disto, nós também vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos ter 0,275 e aqui 0,038. Então, para calcularmos aquilo que é o F calculado de tratamento é igual ao quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do erro. Então, nós vamos obter este valor de 10,28 usando este princípio. Usando já o princípio aqui, o F calculado de blocos, o F calculado de bloco é dividido pelo quadrado médio, F calculado de bloco é igual ao quadrado médio do bloco dividido pelo quadrado médio do erro. Então teremos este princípio que é igual a 7,28. Para tal, nós depois vamos calcular aquilo que é o F crítico. Para calcular o F crítico, nós recorremos àquilo que é a tabela de limites unilaterais, então, de F. Então, para tal, nós vamos aqui identificar. Nós vamos voltar aqui só para indicar. Então, por exemplo, aqui no F crítico, temos aqui o grau de liberação de tratamento, o grau de liberação do erro. Então, isto vamos fazer aqui. Então, para o tratamento, nós temos grau de liberação de tratamento que é 3 e temos aqui grau de liberação de erro que é 6. Então, vamos recorrer à nossa tabela e vamos identificar isto. Para identificar isto, nós sabemos que aqui queremos 3 até 6. Então, nós teremos o nosso valor de 4,757. Então, também vamos fazer a mesma coisa aqui. Nós já sabemos que grau de liberação de bloco é 2 e grau de liberação de erro é 6. Então, vamos fazer aqui. Então, nós iremos encontrar o número de 5,143. Então, vamos agora fazer aquilo que é a interpretação. Para interpretarmos a interpretação da análise de variância, importa referir que o F calculado, se for maior que F crítico, neste caso que é maior, conforme é ilustrado lá na tabela anterior, o efeito do bloco foi significativo ao nível de 5% de probabilidade. Então, no que diz respeito ao tratamento, o F calculado é maior que o F crítico, neste caso que é 10,28 maior que 4,757. Com base no teste de F a nível de significância 5%, há evidência suficiente que mostram que pelo menos um dos tratamentos difere dos restantes. Então, aqui nós também trouxemos um pequeno exemplo que vai te ajudar a auxiliar naquilo que é a resolução desses problemas. É só fazer um screening nisto e pegar. Então, já chegamos ao fim da nossa aula. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até o fim e coloquem a vossa subscrição, ativem o vosso sininho de notificação, porque eu sei que nós ainda teremos muitos vídeos relativamente à análise de variância. E análise de variância, vamos também calcular alguns
componentes que têm a ver com aquilo que é a experimentação